Boa tarde. Vou iniciar essa terceira aula de hoje. Essa aula vai ser bem rápida, onde eu vou estar falando sobre resistência elétrica e leis de Ohm, tá, gente? Esse vídeo ele é voltado para a turma do terceiro ano médio e ele vai conter também a resolução de duas questõezinhas de maneira bem rápida, tá? Então nós vamos estar explicando o conceito de resistência elétrica, tá? Eu já vou estar trazendo aqui para vocês a partir de agora. Pois bem, o que é a resistência elétrica? Gente, a resistência ela consiste na capacidade que um corpo tem de se opor, ou seja, oferecer uma resistência ao fluxo de corrente que passa sobre ele. Isso está lá ligado ao conceito também, né, de condutividade elétrica, onde eu falo que um corpo condutor ele facilita o fluxo dessa corrente elétrica, ou seja, nesse caso, ele tem aí uma baixa resistência elétrica, onde o isolante ele vai ser o contrário disso. Ele vai ter ali ele oferece, né, uma grande dificuldade a esse fluxo contínuo de elétrons. Nesse caso, ele tem uma alta resistência elétrica. Tá? Então, percebe-se que um condutor, quando ele é mantido em temperatura constante, essa resistência elétrica está ligada, né, à ideia da razão entre a tensão elétrica pela corrente. Tá? Então, guardem bem essa ideia de que a resistência está ligada a uma razão entre a tensão elétrica, a diferença de potencial, pela corrente elétrica que percorre esse corpo, tá bom? Gente, e essa razão foi percebida aqui, ó, por George Simon Ohm, que ele percebeu que se ele mantiver um condutor em temperatura constante, a razão entre a diferença de potencial, né, a tensão, pela corrente elétrica vai se manter sempre constante, tá? Porque aquele resistor ele vai oferecer ali uma resistência, né? Ele vai se opor ali de maneira constante, ou seja, se eu aumentar a tensão, aumenta a corrente, se eu diminuir a tensão, diminui a corrente, porque o resistor é que vai fazer esse controle, tá? Da corrente elétrica lá no meio. Então ele percebeu aqui, ó, que a resistência, né, dependia disso aqui, ó, das dimensões e da natureza do condutor envolvido. Então ficou estabelecida a primeira lei dessa forma, que a resistência igual a tensão dividido pela corrente elétrica, tá? Então, olha só, a primeira lei de Ohm também pode ser escrita de maneira diretamente, ou seja, linear, né? Se eu pegar aqui essa equação que está aqui como uma fração, eu posso transformar numa linha, né? Fazendo o I vir para cá, multiplicando. Então, fica o U, né? Que é a nossa tensão, diferença de potencial, igual a resistência vezes corrente, de maneira bem simples e bem rápida, tá? Então, tá aqui, ó, as unidades, tá? O U é a nossa tensão, diferença de potencial, dada em ohms, tá? O R é a nossa resistência e o I é a nossa corrente elétrica. Gente, basicamente a teoria é só essa, tá? A primeira lei de Ohm é só isso. A segunda lei de Ohm vai estar no vídeo da próxima semana, tá? Que eu vou estar postando para vocês. Pois bem, então vamos para as questões, ó. A primeira questão é bem simples. Eu tenho um chuveiro elétrico que ele é alimentado por uma tensão de 220 volts em uma residência. Sendo 22 ohms a leitura da resistência elétrica desse chuveiro, qual é a intensidade de corrente elétrica que o percorre quando ligado em potência máxima? Então, olha só. Eu tenho a tensão, a diferença de potencial, que está aqui, ó, 220 volts, e eu tenho a resistência desse chuveiro. Então, a questão quer saber qual é a corrente elétrica que atravessa ele. Bem simples, gente, ó. Eu tenho aqui, de maneira bem rápida, ó, o U é a nossa tensão, 220 volts. O R é a nossa resistência, tá aqui, 22 ohms. E eu tenho aqui a minha corrente elétrica. Bom, se 220 é igual a 22 vezes I, 22 está multiplicando, veio para o primeiro membro dividindo, eu tenho que a nossa corrente vai ser 220 por 22, portanto, 10 amperes. Pronto. Gente, é simples assim? É simples assim. Todas as questões que envolvem primeira lei de Ohm de maneira direta, é só essa aplicação mesmo, é bem rápido, tá? Eu garanto que vocês vão gostar bastante desse conteúdo, porque ele é muito simples, tá? Então, olha só a segunda questão, gente. A segunda questão, essa aqui é legalzinha mesmo, ó. Eu tenho um resistor de 10 ohms que ele é percorrido por uma corrente de 2 amperes quando submetido a uma diferença de potencial. Um segundo resistor conectado à mesma DDP é percorrido por uma corrente de 2,5 amperes. Aí ele pergunta, qual é o valor da resistência elétrica deste segundo resistor? Então, vamos lá. Primeiro, tu vai ter que encontrar qual é o valor da diferença de potencial aqui, ó. Por quê? Porque na primeira frase ele oferece a resistência e oferece a corrente. Então, fica subentendido aí qual é o valor da diferença de potencial. Por quê? Porque do segundo resistor, a única informação que você tem é a corrente que passa dele. Então, você precisa saber qual é a diferença de potencial que atravessa o segundo resistor, que é oferecido ao segundo resistor. Então, vamos lá. Primeiramente, ó, a nossa tensão é de quanto? 20 volts. Observe a resistência do primeiro resistor, ó, 10 ohms. A corrente que atravessa ele,
1 ampere. Então, você tem 10 vezes 2, 20 volts. Pronto. Esse 20 volts é o que vai ser oferecido aqui, ó, ao segundo resistor. Observe que a resistência dele é a razão entre a sua diferença de potencial, que é 20 volts, dividido pela corrente que atravessa ele. Então, olha só, 20, que eu acabei de achar, dividido por 2,5. Então, você tem aqui uma resistência de 8 ohms. Gente, é só isso, tá? É bem tranquilo, essas questões que envolvem a primeira lei de Ohm é bastante simples e bastante aplicável dessa forma mesmo. Então, meus amores, basicamente por hoje é só isso, tá? Então, desejo aí para vocês uma ótima semana. Resolva as atividades, qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp. Então, aquele beijo no coração de vocês. Não se esqueça de deixar o like e comentar aqui embaixo o que foi que você achou dessa aula, tá certo? Então, próxima semana eu vou estar falando sobre a segunda lei de Ohm. Então, é isso, ó. Um forte abraço, tá? E valeu!